Então, pessoal, a gente praticamente já finalizou a aula, agora eu só quero fazer uma crítica ao que a gente aprendeu, para a gente tentar desenvolver um pouquinho o nosso senso crítico, porque essa parte é muito procedimento matemático e acaba ficando muita reprodução de procedimentos. E a gente tem que parar, às vezes, e pensar um pouquinho, raciocinar, fazer uma crítica para tentar desenvolver esse outro lado que é bastante importante. Então vamos lá então, ó. Eu dou essa equação genérica para vocês e o que a gente viu é o seguinte: a primeira coisa que a gente aprendeu foi expressar a velocidade, a rapidez com que um processo químico acontece por meio da velocidade média de consumo, ou seja, a velocidade calculada em função do reagente, ou de formação, a velocidade média calculada em função de B. E a gente aplicava essa equaçãozinha aqui, parecida com a de cinética química, só que aqui a gente apresenta a variação de quantidade e não a variação do espaço. Falei para vocês nas aulas anteriores que a velocidade média depende do coeficiente estequiométrico. Vai depender do coeficiente de A e do coeficiente de B. Então vamos supor que esses coeficientes A e B sejam iguais. Vamos supor que seja 1 e 1. O que a gente tem é o seguinte: se a velocidade de consumo for x, ou seja, se a velocidade expressa em função de A for x, uma suposição. Como é que a gente encontrava a velocidade média de B? Como é que eu ensinei para vocês? Basta fazer uma regra de 3. 1 está para 1, x vai estar para... Ora, se 1 está para o mesmo valor, x vai estar para o mesmo valor. A velocidade média de B também vai ser igual a x, ou seja, quando os coeficientes da equação química são iguais, as velocidades médias também serão iguais. Mas e se eles forem diferentes? Vamos supor que o coeficiente de A seja 1 e o coeficiente de B seja 2. Vai ficar dessa maneira, supondo que a velocidade média de A seja x, fazendo a regra de 3, 1 está para 2, x vai estar para... Ora, se 1 está para o dobro, x tem que estar para o dobro também. Logo, a velocidade média de B vai ser igual a 2x. Desse modo, a gente consegue fazer a conversão e demonstra que, quando os coeficientes são diferentes, as velocidades médias também serão diferentes. Mas não teria como a gente expressar as velocidades sempre com o mesmo valor, independentemente desses valores dos coeficientes estequiométricos? Tem. Eu ensinei para vocês a fazer uma normalização, a calcular a velocidade de reação. Se a gente pegar, por exemplo, a velocidade média de AX e a velocidade média de B, 2x, e dividi-las pelos correspondentes coeficientes, vamos supor, vamos pegar x. Vamos pegar esse valor de x e dividir por 1. Vai ficar x sobre 1, igual a x. Vamos pegar 2x e dividir por 2, conforme está sendo pedido aqui, conforme está sendo indicado aqui nessa equação. 2x dividido por 2 vai ficar 2 por 2 dá 1, a gente pode cancelar, vai ficar x também. Ou seja, a velocidade de reação é constante, é independente do coeficiente estequiométrico, já que a gente fez essa normalização. A gente dividiu as velocidades médias pelos correspondentes coeficientes demonstrados na equação química. Agora, fazendo uma crítica, qual é o problema com esses métodos? Por que eles não são confiáveis? Porque a gente faz a seguinte consideração. Então vamos supor que aqui seja 1 o valor de A e o valor de Bzinho seja 1 também. Então a estequiometria é 1 para 1. A gente considera que esses coeficientes são independentes do tempo quando a gente calcula a velocidade média e a velocidade de reação. O que significa independente do tempo? Significa que se num dado instante 1 de A é consumido, 1 de B também tem que ser consumido nesse mesmo instante. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente viu que as reações acontecem em várias etapas. Grande parte das reações são não elementares, são reações complexas. E o que vai gerar isso? Olha lá, vamos supor então que a estequiometria da reação seja 1 para 1. E vamos supor que essa reação aconteça em duas etapas. Vamos supor que primeiramente o reagente A é convertido em um intermediário chamado de C e somente depois C se converte em B. Substâncias iguais em lados opostos a gente pode cancelar, com isso que a gente consegue demonstrar que essas duas etapas estão associadas com essa equação química global. E agora, para facilitar a explicação, vamos supor que essa primeira etapa seja rápida e a segunda etapa seja lenta. O que vai acontecer? Olha lá, a gente não vai mais poder falar que se num dado instante um A é consumido, no mesmo instante um B vai ser produzido. Por quê? Olha lá, se num dado instante um A
é consumido, ele não vai poder produzir B diretamente. Primeiro ele vai produzir C. E essa reação é rápida. Por aproximação, eu posso falar, se num dado instante 1A é consumido, no mesmo instante 1C é produzido. Eu estou fazendo uma aproximação. Já que essa reação é muito rápida, eu estou considerando que C é produzido no mesmo instante que A é consumido. Só que, na segunda etapa, a produção de B é extremamente lenta, ou seja, vamos supor que 1 mol de A seja consumido. Será que nesse mesmo instante 1B vai ser produzido? Não. Com isso, a gente tem que, na verdade, esses coeficientes estequiométricos vão depender o quê? Da velocidade das etapas elementares. Em outras palavras, esses coeficientes estequiométricos dependem do tempo. Eles não vão apresentar o mesmo valor para diferentes instantes da reação acontecendo. Logo, esses dois métodos aqui não são confiáveis. Pô, professor, mas a gente não pode utilizar a etapa lenta para expressar a velocidade dessa reação que acontece em duas etapas? A gente até pode, mas já digo para vocês o seguinte: mesmo uma reação elementar, mesmo uma reação que acontece em uma única etapa, pode acontecer desses coeficientes variarem com o tempo. Por incrível que pareça, isso acontece. É o que eles chamam de pitfalls, armadilha em inglês. Então, mesmo esse método aqui de utilizar a etapa lenta para determinar a lei da velocidade, não é um método muito confiável. Pode ser utilizado? Pode, mas pode acontecer de algum outro pesquisador chegar e falar o seguinte: opa, contestar. Não, não, estou demonstrando experimentalmente que os coeficientes dessa reação elementar dependem do tempo. Isso pode acontecer e é assim que a ciência funciona. A gente faz suposições, a gente faz hipóteses e aplica essas hipóteses, utiliza essas hipóteses. E com o tempo pode acontecer de chegar outro pesquisador e contestar essa hipótese. É assim que evolui o conhecimento científico. Então, pessoal, vamos lá então entender um pouquinho por que a gente utiliza a velocidade inicial para determinar experimentalmente a lei da velocidade. Lembra daquele terceiro exercício que eu falei para vocês que os produtos, a quantidade de produto formada pode influenciar a velocidade da reação? Por isso que os pesquisadores fazem é determinar a velocidade em um instante chamado inicial. Por quê? Porque a quantidade de produtos vai ser pequena, logo é possível negligenciar o efeito da concentração dos produtos na velocidade da reação. Isso simplifica o problema. Em vez de a gente representar a concentração dos produtos na lei da velocidade, se a gente trabalhar com a velocidade inicial dos produtos, a gente pode negligenciar, falar que é uma pequena quantidade, que o efeito na velocidade vai ser pequeno e desse modo a gente pode omitir a concentração dos produtos na lei da velocidade e pensar somente em função dos reagentes. E como é que é determinada essa velocidade inicial? Aí eles fazem o seguinte: são feitos diversos experimentos partindo de diferentes quantidades de reagentes, que é a quantidade inicial do reagente utilizada, e aí eles utilizam alguma técnica de análise. Eles vão acompanhando o consumo desse reagente. Então, em cada instante, é possível saber a quantidade do reagente. Como é reagente, a quantidade vai diminuindo. Então, na hora da gente colocar essas quantidades em um plano cartesiano, a gente vai ter uma curva. A quantidade do reagente A, a concentração de A vai diminuindo conforme o tempo passa. Então, é feito para cada um daqueles experimentos que aparece na tabelinha, uma curva desse tipo aqui, ó. A variação da concentração dos reagentes em função do tempo. E aí, como é que é determinada a velocidade inicial para eliminar a influência dos produtos? Eles calculam por meio da inclinação da reta tangente ao ponto no instante zero. Então, no instante zero, qual que é o valor da concentração de A? A concentração inicial que foi utilizada. Está aqui. E aí eles traçam uma tangente a esse ponto, uma reta que só toca a curva nesse ponto, e expressam a velocidade inicial da reação por meio do coeficiente angular, por meio da inclinação dessa reta. O coeficiente angular, a inclinação da reta, pode ser calculado por meio desse método aqui que vocês vão aprender em geometria analítica. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês sobre a determinação experimental da lei da velocidade. Não é um assunto fácil,
como eu demonstrei para vocês, é um assunto bastante complicado, só que eu achei interessante falar para vocês para não ficar pura reprodução de métodos matemáticos. É interessante a gente avaliar o que a gente está aprendendo, fazer uma crítica para ver se a gente consegue desenvolver o nosso senso crítico, o nosso senso de problematização das coisas. Bom, chegamos ao final dessa aula. Como sempre, dúvidas vocês podem encaminhar para o meu e-mail e eu, logicamente, comparecer aos nossos atendimentos. Quero deixar um abraço a todos e dedicar bons estudos também para vocês.